Pronto. Então, bom dia a todos. Nesta apresentação iremos falar do artigo com o título Randomized Controlled Trials Reporting the Effects of Probiotics in Individuals with Overweight and Obesity, a Critical Review of the Interventions and Body Adiposity Parameters. Iremos começar por uma breve introdução, seguida das características dos estudos e resultados e, por fim, as limitações e conclusão. Começando pela introdução e o conceito da obesidade, esta é uma doença metabólica crónica complexa caracterizada por um acúmulo anormal ou excessivo de gordura corporal, geralmente definida por um IMC igual ou superior a 30 kg por metro quadrado. O excesso de peso é geralmente definido por um IMC de 25 a 29,9 kg por metro quadrado. A prevalência da obesidade tem aumentado nas últimas décadas, sendo que atualmente, mais de 1.000 milhões de pessoas em todo o mundo são obesas. Esta tendência é preocupante, uma vez que a obesidade tem um efeito prejudicial na saúde e diminui a longevidade ao favorecer o aumento de fatores de risco cardiovasculares e o desenvolvimento de outras doenças, nomeadamente doenças cardiovasculares, esteatose hepática não alcoólica, osteoartrite, entre outras. Estima-se ainda que acima de um IMC de 25 kg por metro quadrado, por cada aumento de 5 kg por metro quadrado está associado, em média, um aumento de 30% da mortalidade global e que a sobrevivência mediana é reduzida em 2 a 4 anos para IMCs de 30 a 35 e em 8 a 10 anos para IMCs de 40 a 45. Em termos de etiologia, a obesidade tem uma natureza multifatorial, resultante de uma complexa interação de fatores genéticos, epigenéticos, comportamentais, socioculturais e ambientais, que levam a um desenvolvimento, um desequilíbrio entre a ingestão e o gasto de energia durante um período prolongado. Adicionalmente, é de salientar que os fatores culturais e ambientais são os principais contribuintes para o rápido aumento recente da prevalência da obesidade. Para a prevenção e tratamento desta patologia, são recomendadas estratégias para a redução da adiposidade corporal, incluindo modificações dietéticas, da atividade física, alterações comportamentais, tratamento farmacológico ou até mesmo cirurgia bariátrica. Agora, começando a introduzir um outro tema central no nosso artigo, que é a microbiota intestinal, recentemente cada vez mais evidência tem vindo a identificar a microbiota intestinal como um potencial fator na fisiopatologia da obesidade e dos distúrbios metabólicos associados. De facto, alguns ensaios clínicos randomizados efetuados observaram que a modulação da microbiota intestinal com probióticos favorece a perda de peso. Numa revisão sistemática conduzida por Kroves e et al., foram incluídos 14 ensaios clínicos randomizados que avaliavam os efeitos do lactobacillus em adultos com sobrepeso, dos quais 9 mostraram redução do peso corporal, 3 não encontraram efeito e 2 mostraram ganho de peso. Outras revisões sistemáticas observaram diminuição significativa do peso, parâmetros antropométricos e a gordura corporal após a suplementação com probióticos. Contudo, numa revisão sistemática recentemente publicada pelos autores do estudo em questão, também foi relatado o efeito benéfico dos probióticos sobre o peso e a adiposidade corporais em indivíduos com excesso de peso e obesidade. No entanto, os resultados dos diferentes estudos foram controversos. A heterogeneidade das intervenções, como por exemplo a duração do estudo, o veículo e a dose de probióticos, e na avaliação dos parâmetros da adiposidade corporal entre os vários ensaios clínicos incluídos, podem explicar os resultados controversos da suplementação com probióticos, apontando então para uma necessidade de uma análise mais aprofundada. Portanto, o objetivo deste artigo é fazer uma revisão abrangente dos ensaios clínicos randomizados que avaliam os efeitos dos probióticos na adiposidade corporal em indivíduos com excesso de peso e obesidade. Por meio de uma análise crítica destes estudos, irão ser apresentadas características das intervenções e os resultados dos parâmetros da adiposidade, de modo a contribuir para a tomada de decisão na prática dos profissionais de saúde e na aplicabilidade da suplementação de probióticos para o tratamento da obesidade. A microbiota intestinal consiste num ecossistema complexo e heterogéneo, composto por trilhões de micro-organismos, incluindo bactérias, fungos, vírus e arcae e protozoários. O microbioma, por sua vez, refere-se ao genoma de todos os micro-organismos que compõem o trato gastrointestinal. Existe uma relação simbiótica entre as bactérias comensais do intestino e o hospedeiro. Em condições normais, a microbiota desempenha um papel crucial em funções fisiológicas para a manutenção da homeostasia do hospedeiro, como por exemplo para a defesa contra patogénios, para a síntese de vitaminas, fermentação de componentes indigetos da dieta, manutenção de barreira intestinal, além da interação com o sistema imunológico. Em adultos saudáveis, a composição da microbiota intestinal é caracterizada pela sua abundância, diversidade e riqueza, sendo predominantemente composta por 2 filos principais, bacteroidetes e firmicutes, que correspondem a aproximadamente 90% da microbiota intestinal. Vários fatores interferem na composição desta microbiota, incluindo a dieta, o sedentarismo, o tabagismo, alguns fármacos, o envelhecimento e a própria genética do hospedeiro.
As alterações na microbiota intestinal podem afetar direta ou indiretamente o metabolismo do hospedeiro. A disbiose tem então sido associada a muitas outras doenças, tais como alergias, dermatite atópica, síndrome do intestino irritável, cancro coloretal, entre outras. A International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics define probióticos como sendo micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem um benefício à saúde do hospedeiro. Além disso, para serem considerados probióticos, os micro-organismos devem ser capazes de sobreviver em condições do trato gastrointestinal, tais como o pH ácido e a presença de enzimas digestivas e sais biliares. Os probióticos são geralmente administrados em saquetas, cápsulas ou adicionados a alimentos, e alguns dos mecanismos propostos para os seus efeitos benéficos na saúde do hospedeiro incluem a exclusão competitiva de agentes patogénicos, melhoria da composição da microbiota intestinal, síntese de enzimas e ácidos gordos de cadeia curta, produção de mucosina, redução da permeabilidade intestinal, modulação do sistema imunitário e interação com o eixo cérebro-intestino. Os probióticos mais comumente encontrados nos suplementos e alimentos pertencem a estes géneros que estão aqui indicados no slide, e relativamente à dose, foi determinado que a dose mínima para promover benefícios é cerca de 1 vezes 10 elevado a 9 unidades formadoras de colónias. No entanto, continuam a ser realizados ensaios clínicos para averiguar a dose, bem como as estirpes necessárias para as diferentes condições patológicas. Muitos estudos identificaram mudanças quantitativas e qualitativas na composição da microbiota intestinal de indivíduos com obesidade em comparação aos seus homólogos não obesos, incluindo uma diminuição da diversidade microbiana. Adicionalmente, é frequentemente observado um aumento do rácio de firmicutes para bacteroidetes em indivíduos obesos. Embora os estudos tenham demonstrado que a disbiose intestinal está associada à obesidade, continua a ser controverso se as alterações da microbiota intestinal precedem o desenvolvimento da obesidade, ou seja, são a causa ou se são um reflexo do fenótipo da obesidade. Assim, o papel causal da microbiota intestinal no aparecimento da obesidade permanece controverso e é ainda uma questão em debate. Vários estudos demonstraram que a dieta afeta a composição da microbiota intestinal, ao verificarem que nutrientes como a fibra, os lípidos, bem como determinados alimentos e padrões alimentares podem de facto contribuir para a modulação da composição e função da microbiota intestinal. A título de exemplo, uma dieta rica em gorduras e um padrão alimentar ocidental, caracterizado por uma elevada ingestão de alimentos processados, gorduras saturadas e açúcar, têm sido associados a microbioma desfavorável, enquanto que uma maior ingestão de fibras e a adesão a um padrão alimentar saudável, como a dieta mediterrânica, têm sido associadas a efeitos benéficos na microbiota intestinal. Em termos de mecanismos fisiopatológicos que explicam esta relação entre a microbiota intestinal e a obesidade, temos que a microbiota contém glicosidases e liases que são essenciais para a degradação de polissacarídeos, componentes alimentares indigestos para os seres humanos, bem como para a sua fermentação e em monossacarídeos absorvíveis. Estes monossacarídeos são então utilizados como fonte de energia pelo hospedeiro, aumentando a aquisição de energia da dieta e promovendo um maior desenvolvimento de obesidade. Acredita-se também que a microbiota intestinal desempenha um papel na modulação dos genes associados ao armazenamento da gordura. A alteração da microbiota intestinal suprime a expressão do fator da adiposidade induzida pelo jejum, que, para além dos seus efeitos inibitórios sobre a lipoproteína lipase, é um potente regulador da oxidação de ácidos gordos, resultando então no aumento da deposição de triglicerídeos no tecido adiposo. Outro potencial mecanismo envolve a proteína AMPK, que é uma enzima que monitoriza o estado energético e regula o metabolismo no ser humano. Na disbiose intestinal ocorre então a supressão da AMPK, que leva à menor oxidação dos ácidos gordos e um aumento da síntese de triglicerídeos. Há ainda evidências que os ácidos gordos de cadeia curta derivados da microbiota intestinal têm um papel importante na regulação do consumo de energia. Alguns estudos sugerem que estes ácidos gordos são capazes de reduzir a motilidade intestinal e regular a saciedade, influenciando a produção de hormônios de saciedade, como GLP-1, o péptido YY e a leptina. Outro potencial mecanismo que liga a obesidade à disbiose é a permeabilidade intestinal, provavelmente devido a um aumento de espécies bacterianas portadoras de lipopolissacarídeos intestinais e à consequente ativação de receptores Toll-like nas células imunitárias. Assim, com uma maior permeabilidade intestinal, os padrões moleculares associados aos agentes patogénicos, como o lipopolissacarídeo e o peptidoglicano, são reconhecidos pelos receptores do hospedeiro, promovendo um estado de inflamação crónica. Passando então agora às características de estudos e alguns dos seus resultados,
foi incluído nesta revisão crítica de modo a ter uma visão geral da literatura atual sobre o tópico. Realizou-se uma pesquisa abrangente na qual foram identificados um total de 33 estudos publicados entre 2000 e 2021 que investigaram os efeitos da suplementação com probióticos no peso corporal e parâmetros de adiposidade corporal. A maioria dos estudos eram duplamente cegos, sendo que 2 dos estudos restantes eram cegos e 3 não eram. Quanto aos participantes, 3 dos ensaios clínicos incluíram participantes com síndrome metabólico, um inclui indivíduos com diabetes mellitus tipo 2, um selecionou apenas participantes com esteatose hepática não alcoólica e os restantes estudos incluíram indivíduos com excesso de peso e obesidade sem uma doença ou condição específica. Sobre outras características e variáveis dos estudos, temos o IMC médio, que variou cerca entre os 25,2 e os 37,7 kg metro quadrado, já a idade média variou entre os 31,5 e os 61,9 anos. O tamanho da amostra dos ensaios variou de 21 a 220 participantes, incluindo adultos de ambos os sexos em 28 estudos ou apenas mulheres em 5 estudos. A duração da intervenção variou de 3 a 24 semanas. Relativamente aos probióticos, o número de espécies variou entre os estudos, sendo que a maioria administrou uma espécie, 5 estudos administraram apenas 2 e os 11 estudos forneceram 3 ou mais espécies de probióticos. Sobre os veículos dos mesmos, a maioria dos artigos utilizou iogurte, cápsula ou saqueta. Os restantes 10 estudos utilizaram outra variedade de fontes prebióticas, distribuídas em leite fermentado, pó, kefir, queijo, e apenas um não informou o veículo probiótico. A dose diária utilizada variou de 2 vezes 10 levantado a 7 unidades formadoras de colónia por dia a 1 vezes 10 levantado a 11 unidades formadoras de colónia dia. E 4 artigos não discriminaram a dose diária. 15 estudos incluíram intervenção dietária, consistindo em restrição energética em 11 destes. Na maioria dos estudos, os métodos utilizados para a avaliação da adiposidade corporal foram antropometria e impedância bioelétrica. 9 artigos avaliaram apenas através da antropometria, enquanto 8 artigos utilizaram um dos métodos gold standard para avaliar a composição corporal. Estes sendo a absorciometria de raio-x de dupla energia, tomografia computerizada ou ressonância magnética. As variáveis avaliadas nos 33 estudos incluíram peso corporal, IMC, perímetro abdominal, relação cintura-quadril, relação cintura-altura, massa gorda total, gordura corporal total, área de gordura abdominal, área de gordura subcutânea e área de gordura visceral. Numa primeira análise de todos os estudos incluídos nesta revisão, os autores observaram que apenas a minoria dos ensaios encontrou uma diminuição significativa do peso corporal, do IMC, do perímetro abdominal, da área de gordura visceral e da área de gordura subcutânea nos participantes que receberam suplemento de probióticos quando comparado com o grupo controle. Por outro lado, a maioria dos estudos que avaliaram a massa gorda total e a área de gordura abdominal observaram uma redução significativa destas variáveis com suplementação com probióticos. Adicionalmente, como o número de estudos que avaliaram as áreas de gordura abdominal, visceral e subcutânea é reduzido, estes estudos não foram incluídos em outras análises posteriores. Considerando que o desenho dos 33 estudos apresenta diversas diferenças que podem interferir nos resultados, os autores decidiram realizar análises estatísticas aqui quadrado, de forma a estratificar os estudos de acordo com algumas características, como duração, dose diária, veículo, número de espécies probióticos e associação com restrição energética. Esta análise demonstrou que algumas características estavam associadas a uma maior proporção de estudos que indicavam efeitos benéficos de probióticos no peso corporal e na adiposidade corporal. As 4 características mais proeminentes dos estudos associados aos efeitos benéficos dos probióticos, como indicado, foram a duração do ensaio de pelo menos 12 semanas, uma dose de probióticos de 10 vezes 10 levantado a 10 unidades formadoras de colónia dia, a suplementação de probióticos em cápsulas, chaquetas ou pó e a suplementação sem associação restrição energética. Ensaios de duração superior a 12 semanas atingiram significância estatística para peso corporal, perímetro abdominal e massa gorda total. A dose de probióticos igual ou superior a 10 vezes 10 levantada a 10 unidades formadoras de colónias por dia atingiu significância estatística apenas para o perímetro abdominal. Já a utilização de veículos probióticos como cápsulas, saquetas ou pó alcançou significância estatística para o peso corporal e perímetro abdominal. Da pequena proporção de estudos que recorreu à restrição dietária foi estatisticamente significativa apenas para o perímetro abdominal. Não foi viável efetuar análise estratificando os estudos de acordo com a utilização de estirpes específicas de probióticos, uma vez que as estirpes utilizadas nos ensaios eram muito diversas, impedindo a formação de subgrupos. Para além disso, alguns ensaios de presente revisão incluíram participantes com comorbilidades, como mencionadas, síndrome metabólico, diabetes mellitus tipo 2, e que estão associados a alterações da própria microbiota intestinal e podem influenciar efeitos dos probióticos na adiposidade corporal. Por isso, realizou-se uma análise comparativa entre esses estudos e os que incluíram apenas indivíduos saudáveis com sobrepeso e obesidade, observando que a proporção de estudos que observavam efeitos benéficos dos probióticos sobre a adiposidade corporal não apresentava diferença estatística.
Atendendo aos dados anteriores sobre a duração de estudos, os autores concluíram que esta se tratava da característica do desenho de estudo com maior impacto na redução da adiposidade corporal. Assim, realizaram uma análise combinada da duração de suplementação de probióticos com as restantes características que também tiveram um impacto significativo nos resultados. Como podemos verificar, mais de 70% dos estudos com duração de pelo menos 12 semanas e utilizando uma dose de probiótico igual ou superior a 10 vezes 10 levantada unidades formadoras de colónias por dia, observaram uma diminuição significativa do perímetro abdominal e da massa gorda total. Na combinação da duração superior a 12 semanas e da utilização de probióticos em cápsulas, chaquetas e ou em pó, foi averiguada uma diminuição significativa do perímetro abdominal e do MC. Também tendo-se verificado uma modificação do efeito dos probióticos sobre o peso corporal e sobre a massa gorda total. Verificou-se ainda que 75% a 89% dos estudos com duração de 12 semanas e sem restrição energética concomitante observaram uma redução significativa do perímetro abdominal e da massa gorda total, respectivamente. A combinação destas duas características de ensaios também modificou os efeitos de probióticos no peso corporal e no IMC. Neste sentido, foram tidos em conta os 3 ensaios clínicos randomizados que avaliaram os efeitos da suplementação de probióticos com duração mais longa, 24 semanas, com uma dose de pré-biótico de pelo menos 10 vezes 10 levantada a 10 unidades formadoras de colónia dia, em cápsula, saqueta, pó e sem intervenção dietária, e observaram uma diminuição significativa do peso corporal e todas as outras variáveis de averiguação da adiposidade corporal. Assim, estes resultados permitem resumir de forma conclusiva que os ensaios clínicos analisados desta revisão mostraram resultados mais consistentes para características previamente enunciadas. Vou passar então agora algumas limitações e conclusões destes estudos. Sabendo que 22 dos 33 ensaios clínicos randomizados avaliaram a ocorrência de efeitos adversos, é relevante a sua menção, apesar que a sua ocorrência foi baixa. Os efeitos mais comuns foram os distúrbios gastrointestinais, como cólicas, diarreia, náuseas, flatulência. Agora passando a algumas das limitações. Embora as provas recentes sugiram que a desbiose intestinal pode contribuir para o desenvolvimento de obesidade, os resultados de ensaios clínicos randomizados são conflituosos, o que pode estar parcialmente relacionado com a grande heterogeneidade no desenho dos ensaios. Entre algumas limitações da presente revisão está o facto de não ter sido possível explorar minuciosamente os efeitos deste tipo específicos usados nos probióticos, devido à grande variabilidade utilizada nos ensaios. Além disso, como a maioria dos estudos incluídos foi realizada em indivíduos saudáveis com sobrepeso ou obesidade, os efeitos dos probióticos em indivíduos que possuem comorbilidades como diabetes, esteatose hepática ou não alcoólica foi limitado aos poucos estudos que incluíram esta população. Outros fatores limitantes específicos dos ensaios consistiram no pequeno tamanho amostral, na ausência de cegamento, na não avaliação da dieta de ingestão e na avaliação apenas do peso corporal e IMC. Portanto, neste sentido, os autores concluíram que são necessários mais ensaios clínicos randomizados, bem desenhados, em larga escala, multicêntricos e sérios, e com melhor qualidade, de forma a melhorar a qualidade das evidências sobre efeitos probióticos na adiposidade corporal. Também os futuros ensaios clínicos devem ter em consideração a inclusão de características de intervenção, tais como duração e dose superior, veículo não lácteo, sem restrição dietária concomitante e utilização de medidas mais exatas para a avaliação da deposição de gordura corporal. Contudo, também é importante ressaltar, como já mencionado, o facto de que fatores relacionados ao hospedeiro e ao seu microbioma particular podem levar a respostas diferentes. Agradecemos a vossa atenção